seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. O tema da live de hoje é falar a verdade para o seu liderado. Motiva ou desmotiva a sua equipe, né? O seu liderado bater meta todo mês? Falar a verdade é o quê? Dar um feedback honesto para construir uma equipe de alta performance. Mas eu recebo muito inbox, mas muito inbox. Cami, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô com conflito de relacionamento. Como compartilhar isso? Como falar aquilo? E vocês sabem, nós, independente de você ser líder comercial ou não, tudo depende da maneira que você fala. Meus pais sempre falam pra mim, desde pequenininha, eles falam assim, você pode falar tudo na vida, mas se você falar, a palavra tem que sair amor de cada palavra. E isso é uma grande verdade. Então eu vou ensinar hoje pra você como que a gente pode dar um feedback honesto pra gerar resultado naquele liderado. De acordo com a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, 50% dos liderados pedem demissão por conta do líder, você. Não tô falando você, tô falando eu, todos os líderes. Olha que estatística triste. Eu acho isso triste. 50% dos funcionários, né, dos liderados pedem demissão não é por causa da empresa, não é é por causa do líder. E quais são os 5 erros, top 5 que eu chamo, que é top 5 ruim, que faz esse liderado pedir demissão? Presta atenção, quem quiser anota e reflete. Eu faço isso? Eu sempre olho no espelho e falo assim, Cami, agora é um papinho particular, eu com você mesmo, sou eu e a Cami. Eu faço isso no espelho porque tem verdades que de vez em quando a gente tem medo de falar, ou até fica se desculpando, será? Ou se justificando. Então se olha no espelho, olho no olho e reflete sobre esses 5 erros que grande parte dos líderes cometem e às vezes nem sabem que faz os funcionários, os seus liderados pedirem demissão. Olha que triste. Primeiro erro, se comparar com o vendedor. Esse erro, eu vou te contar, eu já errei e nem sabia. A gente erra tentando acertar. Quem já se comparou, tipo, tá aqui na minha frente a Renata. Renata, eu entendo, né, a sua agenda aqui, até agora você só vendeu 3, tá com poucos clientes marcados, mas eu, quando era vendedora, a minha agenda na terça-feira, véspera de feriado, eu já tinha vendido uns 5, tava lotado, eu já tinha feito um planejamento incrível, entendeu, Renata? Como você se sentiria? Eu ia querer te bater. Me bater. Olha isso, gente. A Renata já foi vendedora, super de alta performance, então ela encarna realmente o que eu tô falando. A gente nem combinou, mas é verdade. Mas assim, brincadeiras à parte, eu ia pensar que você perdeu a noção, porque quando você era, já está desatualizado. Então a gente sempre começa a achar, devia ser mais fácil na época dela. Exatamente. O segundo erro, ter favoritos na equipe. Eu sei que tem uns que a gente tem mais empatia, tem outros que a gente acha mais cativante, tem outros que a gente acha chato, tem outros que a gente fica com raiva porque não bateu meta, ou fica com raiva que prometeu que ia entregar tanto e não entregou. Eu sei disso, que de vez em quando a gente tem favorito. Mas o líder da nova era, o que ele faz? Ele consegue separar o emocional do racional e ter a certeza que todo ser humano tem uma coisa boa para oferecer. Que todo ser humano tem uma personalidade diferente que a gente pode tirar o melhor de cada um. Uma vez você falou uma coisa interessante também, você me disse que não necessariamente eu preciso gostar do meu liderado. Eu tenho que ter os mesmos objetivos que ele, só isso, né? Olha que ponto interessante, ouviram, né? Não necessariamente a gente tem que gostar, a gente tem que aprender o quê? Tirar o melhor dele. E pensa comigo, todo mundo tem tudo de ruim ou a gente na cabeça cria uma crença limitante porque uma vez ficou com raivinha, né? Então eu sempre olho de novo o meu papo particular comigo mesmo no espelho e falo, Cami, passou, o que você pode tirar de melhor dele? Deixa essa raiva rir. Quando a gente sente raiva de alguém, sabe quem é o maior prejudicado? Quando a gente sente raiva de alguém? A gente mesmo, porque o outro tá ótimo. Então, você como líder comercial, eu digo, você pode ter aquele que você gosta mais, mas profissionalmente todos têm que ser tratados da mesma maneira e você como líder tem que ser um líder detetive e conseguir tirar o melhor de cada um, tá? Pra quem tá chegando, eu tô falando dos 5 erros que a gente comete no dia a dia e faz um liderado pedir demissão. O outro,
Terceiro erro, chefes que fazem ameaça em tom de brincadeira. Nossa, Renata, já aconteceu isso com você? Dá um exemplo que aconteceu com você e você se incomodou. Teve uma vez que era uma líder mulher e ela estava fazendo uma chantagem emocional. Na verdade, não era só comigo, mas que a equipe estava muito mal e que se a gente não performasse, ela estava com medo do futuro dela. Então foi até ao contrário, não foi nem comigo, mas... Mas olha o que é a coisa, o medo era dela, não era, Renata? Esse é o grande cuidado. Obrigada por tocar nesse ponto. Só o grande cuidado, de vez em quando a gente transfere nossos medos e nossos desejos e sonhos para nossos liderados. Lembra que isso não vai dar em nada. Então, cuidado com os tons de brincadeirinhas, principalmente líder homem com líder mulher, até mesmo líder mulher com líder mulher. De vez em quando, lembre-se, o dia a dia deles ali, a gente já viveu, quem já viveu aí não é fácil. Então, fala, Renata. Não, e falando em brincadeira, então eu acho que o óbvio também pra quem é mulher, né, e tá de TPM, tá naqueles dias que muitos líderes homens fazem achando que é de boa. E exatamente. se eu tô realmente naqueles dias, isso vai me irritar, então cuidado. Então, posso dar uma dica que tem uma palavrinha mágica quando você quer falar uma coisa mais sensível pra alguém, até em casa, hein? Até em casa. Usa isso que melhora. Vou dar como dica você. A Renata acabou de falar em exemplo de quando mulher tá na TPM e eu me ponho nisso, não fala que a gente tá na TPM, que é muito pior. Mas você pode falar assim, parece, olha essa palavra mágica, parece, Renata, que hoje você não tá num dia muito bom. Parece. O parece... Acalma, né? Acalmou? É. O parece acalma, sabe por que você não tá falando? Ih, não tá no dia bom hoje não, hein? Isso, se a pessoa não tá no dia bom, o que que gera? Uma reação de defesa ou de justificativa. Quando você fala, parece que hoje você tá feliz até demais, hein? O que que aconteceu? O parece, gente. Então sempre usa com liderado. Parece faz que refletir, né? Exatamente, parece que hoje, Matheus, você não tá tão animado. E não põe no negativo, tipo, parece que você tá desanimado. Parece que você não tá tão animado. Quarto, gerenciamento de tempo. Líder, isso eu te falo pra você refletir mesmo. Não é porque você é líder que você não tem que respeitar a agenda dos seus liderados. Ah, mas o meu chefe não me respeita e me chama a qualquer hora pra uma reunião. Então, se você não admira seu chefe, você quer ser igual? Então, cuidado, tá? Primeiro, respeita a agenda deles. Quer marcar alguma coisa? Pergunta, você prefere essa data ou essa? Não é? Vem aqui! Por quê? Nós líderes temos que ser planejados. Os liderados, a gente tem que ensiná-los a serem planejados. Quinto, cobranças excessivas. Cuidado a maneira que você cobra. Lembra o segundo pilar do meu método, que é o acordo? Cobrar excessivamente não dá em nada. Eu vou botar mais uma estatística aqui pra vocês que é muito interessante. 92% dos líderes não sabem dar feedback de acordo com a revista Exame. Olha que estatística, hein? Graças a Deus vocês estão aqui comigo. Parabéns pela decisão de estar aqui comigo pra gente aprender a dar um feedback honesto e dar uma oportunidade pro liderado, o quê? Alavancar as vendas, tá? Vou contar uma história pra vocês. Quem de vocês aqui conhece a Kim Scott, que escreveu o livro Radical Candor, Sinceridade Radical e Empatia Assertiva? Quem não leu esse livro, vale a pena. Como que é a história dela, da Kim Scott? Vou contar pra vocês. Hoje, uma escritora, né, e ela trabalhou na Apple e no Google. E o que aconteceu? Quando ela entrou no Google, ela cuidava do Google Ads, né, da ferramenta Google Ads. E alavancou, assim, os números da ferramenta. Enfim, foi um marco incrível que ela fez, essa Kim Scott. E aí, os CFOs falaram pra ela, faz uma apresentação sobre os números dessa ferramenta. Ela, lógico, né, fazer a apresentação quando o resultado tá bom é bom demais. Ela falou, tudo bem. Foi lá, toda animada, mas muito nervosa, obviamente, para todos os CEOs, imagina, do Google, fez uma apresentação maravilhosa, né? Entrou nervosa, mas ela começou o quê? A mostrar os números que eram super positivos, né? Se colocar muito bem. A reunião, no final, foi um sucesso e todos aplaudiram ela de pé. Então imagina pra ela, tinha entrado no Google com tanto sucesso, saiu toda feliz da reunião. E após a reunião, a supervisora dela, a líder dela, imagina, gente, isso que
que eu tô falando. Eu estou dando um exemplo de uma coisa positiva. Essa, né, eu tô falando da Kim Scott, ela tava bem no Google, fez uma apresentação pro CEO maravilhosa, mostrando o sucesso incrível dos números do Google Ads, e depois da reunião, a líder dela virou e falou assim, vamos lá, para uma salinha de reunião. Ela foi toda feliz, né? Lógico, óbvio que ela estava nervosa na reunião, né? Mas na apresentação, mas foi toda feliz. E ela falou assim, olha que interessante. Apesar de você ter tido um desempenho incrível, muito sucesso, eu vou te dar um feedback honesto. Primeiro de tudo, eu queria te parabenizar pelo seu desempenho. Então ela falou todas as coisas positivas. Parabenizar pelo seu desempenho. Eu gostei muito da forma que você mostrou os números, se portou na reunião, né? Eu estava impressionada com o sucesso da sua liderança, o sucesso da sua equipe, mas, primeira dica, olha como ela usou. Eu vou te sugerir alguns pontos a potencializar. Olha que interessante. Ela primeiro, né, falou dos pontos positivos, depois pontos a potencializar. Você, Kim Scott, tem um vício de linguagem que você fala o tempo inteiro assim, ó. E isso gera o quê? Parece que você tá muito insegura, parece que você tá muito ansiosa, passa muito nervosismo, porque você para e fica Então, o que eu vou fazer com você? Você concorda com isso? Aí ela falou, obrigado pelo feedback, mas aí vem a liderança. Eu tô analisando a história dela, olha a liderança que diferente. Ela podia dar esse feedback e falar, se vira aí, né? Ela falou, então com isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no RH, vou tentar pleitar um treinamento com vício de linguagem que existe XYZ e vou trazer esse treinamento para te ajudar ainda a ser melhor. O que se conclui com essa história? A gente só dá feedback honesto, com técnica que eu vou ensinar para vocês, quando a pessoa tá ruim? Não, tanto que eu tenho alunos líderes comerciais que já batem meta. Mas o que eles querem? Dobrar a meta. Ou o que eles querem? Ter mais tempo e tranquilidade. Ter mais um método, uma estratégia que faça ele o quê? Ter uma qualidade de vida, que isso é meu método. Quais são os benefícios de um feedback honesto? Primeiro, inspirar e desafiar saudavelmente o liderado a querer. Olha aqui, ele tem que querer, não é você que tem que querer. Ninguém faz nada pro outro. Então, a querer melhorar cada vez mais, né? A performance, a atitude, comportamento. Segundo, não é uma opção dar feedback honesto. Não é uma opção. Você como líder é o quê? É uma responsabilidade sua como líder. Mas você tem que saber dar feedback, hein? Um feedback errado, você faz o líder pedir demissão e ir embora. Terceiro. O líder não. Liderado. O liderado, desculpa. Terceiro, hein? O que é o benefício de dar um feedback honesto? Ser justo, ser transparente e mostrar o caminho da chance e a oportunidade de melhoria daquele liderado. O mais engraçado é que muita gente tem medo de dar feedback para não magoar o sentimento do outro. Na verdade, você está magoando muito mais, você está destruindo Exatamente. a chance dele, né, de crescer. Não, e aí fica reclamando, não é, Renato? Fica assim, aí reclama pro par, reclama pro outro, porque... Cara, tenha coragem. Coragem de ter isso, é uma responsabilidade sua, é ser justo, é ser transparente. Você lembra que eu te liguei uma vez, eu tava falando de um liderado, não vou abrir o nome aqui, e você falou... Você já falou isso pra ele? E, cara, parece até óbvio, né? Mas eu fiquei pensando, eu nunca tive coragem de falar isso pra ele, e ele continuava sendo absurdamente chato. Era uma pessoa chata e eu não sabia o que fazer, me ligava muito, me enchia o saco, mudou minha vida. Mas o mais importante foi o quê, Renato? Você deu o feedback certo para dar oportunidade de resultados. Quarto, hein? Trazer clareza e traçar um plano de ação de melhoria em conjunto. Para quê? Para bater meta, para dobrar as vendas. Mas olha que interessante, né? Eu tô falando o jeito e os benefícios de dar feedback do meu método, né? É o quê? Trazer clareza. Para de... Sabe, de vez em quando a gente fala, mas não fala nada. E aí, putz, dei o feedback, tô livre. Tipo assim, tô livre. Gente, quando você fala com clareza, né, pontuando, a pessoa vai entender e vai falar, nossa, que oportunidade, mas você tem que explicar. Como a Renata falou, o óbvio tem que ser dito, tá? E o 5, né, que eu acho um dos grandes benefícios também de dar feedback honesto é o quê? É o elo de confiança entre líder e liderado. Eu recebo muito inbox. Cami, me ajuda. Como que eu tenho uma equipe engajada?
Eu posso falar que uma das atitudes como líder para você ter uma equipe engajada é justamente isso. É você criar um elo de confiança, de transparência, de clareza. É você ser justo, é você ser honesto. É você ter responsabilidade como líder de ajudar o seu liderado a ser melhor. O que você prefere? Aquele amigo que fala a verdade, de verdade, ou aquele amigo que fica passando a mão na sua cabeça? Né? Você tá lá numa crise, ou você tá num casamento que é super tóxico, ou sei lá, ou você tá ruim da saúde e não faz nada, você prefere aquele amigo que fica, não, mas tá tudo bem, vai passar, ou aquele amigo que fala que deixa eu te falar uma verdade. Qual é o amigo que você gostaria de ter pro resto da vida? É a mesma coisa. Profissionalmente, se você não dá um feedback honesto como líder e só fica reclamando porque ele é sei lá o quê, vou falar no seu olho, hein? A culpa é sua. Se seu liderado não está produzindo, a culpa é sua. Se seu liderado não está batendo meta, a culpa é sua. É muito fácil a gente transferir a responsabilidade pro outro. Mas ele não tem proatividade. Você ensinou ele a ter proatividade? Mas ele poderia ter feito isso, aquilo. Você ensinou ele? Mas ele mente pra mim. Ele mente pra você, por quê? Porque você deve estar insuportável, enchendo a paciência dele. Então a gente mente pra, me livrei? Igual quando liga aqueles telemarketing sem fim, você arruma uma desculpa ou bloqueia. Cara, chega. O que é um feedback honesto? São 4 pontos. Anota aí, hein? O que é um feedback honesto? Primeiro, não significa dizer tudo que você pensa. Lembra que o líder da nova era, ele é um líder estratégico. Então, feedback honesto não significa dizer tudo que você pensa. Segundo, é uma combinação perfeita entre cuidar, desenvolver e desafiar. Eu vou contar um segredo pra vocês. Sair da zona de conforto é bom. Tô falando até pra gente mesmo. Às vezes quando a gente fala, mas aí eu vou ter que mudar, vou ter que começar um novo hábito. Sair da zona de conforto dá o quê? Vida, dá esperança, dá animação, dá coisa boa. Então um líder comercial da nova era, o que ele faz? Ele tem a capacidade o quê? De tirar o liderado um pouquinho da zona de conforto que seja. E isso motiva a ação dele cada vez mais a buscar novos resultados. Terceiro, dizer o que tem que ser dito com empatia. Acolhe. Porque você, às vezes, eu me coloco nisso também. A gente fala uma coisa, mas assim, coitado. Cara, ele é muito ruim. Não é possível. Não, tenha empatia com o ser humano. De vez em quando a dificuldade do outro não é a sua dificuldade, mas de vez em quando o que ele tem de facilidade pode ser a sua dificuldade como líder e tá tudo bem. Essa troca que faz o quê? A gente crescer como ser humano, tá? Então, dizer o que tem que ser dito com empatia. Empatia. E quarto ponto de um feedback honesto é o quê? Trazer clareza para o problema e sugestão para a solução. Faz sentido, gente? Esses 4 pontos você tem que virar a chave para começar a aplicar e ver que isso dá certo. Mas quando, Cami? Quando que eu dou um feedback honesto? Anota aí. Quando que você dá um feedback honesto? Eu posso falar 3 momentos, mas obviamente podem existir muito mais momentos. Primeiro momento de dar o feedback honesto é numa reunião one-to-one. O que é uma reunião one-to-one? Você e o liderado, vocês dois. Chama ele e dá o feedback honesto. Segundo, no ato em que aconteceu aquilo. Vamos supor, um liderado perdeu o controle e começou a ser agressivo com alguém na frente ou com você mesmo, te respondeu. Você respira fundo, lembra? Chamar atenção a gente chama no particular. Elogiar, parabenizar, reconhecer é na frente de todo mundo. Então, um liderado fez alguma coisa que você não gostou, passou de algum limite, você chama ele na sala e traz o feedback honesto. Um feedback honesto, ele se dá o quê? Primeiro, você fala alguma coisa positiva. Mas o liderado não tem nada positivo. Nada positivo? Será que você está tendo empatia por ele? Nada positivo? Eu já dei feedback, parabéns pela coragem de estar aqui conversando comigo, né? Cara, quando você chega de manhã, você sempre vem com um sorriso tão bom, isso contamina. A pessoa fala, é mesmo, mas óbvio que tem que ser verdade, né? Então todo mundo tem uma coisa positiva. Então você dá a primeira coisa positiva e depois, né, você pontua os pontos a potencializar. Nunca chegue pra alguém e fale, esse ponto tá muito ruim, isso que você faz é horrível, nossa, isso que você faz você tem que melhorar urgente que tá muito... Imagina. E como que eu vou dar um feedback? Vamos lá. Sempre com embasamento de alguma evidência. Ninguém dá um feedback assim. Você é incrível. Ama a sua energia. Você
é o melhor vendedor que temos. Olha que eu também estou dando feedback positivo, como é o caso lá da Kim Scott, né? Um feedback, ele não é só para negativo, ele é positivo para melhorar ainda mais, né? Tipo, você é muito bom nisso, continue assim, parabéns. Isso não é um feedback que tem embasamento, que é muito abrangente, né? Ele não é específico. Como que seria o jeito certo de dar um feedback honesto? Por exemplo, Renata, o jeito que você apresenta o produto é incrível, pois traz exemplos didáticos, fáceis para o cliente entender. Na reunião com o dono do mercado X, você fez isso, isso, isso. Parabéns pela sua atitude. O que eu fiz agora com a Renata? Eu embasei e eu recapitulei com ela o quê? As coisas que ela fez. Lembra? Nós, líderes comerciais, a gente tem que ter a capacidade de quê? De atingir um dos grandes desejos básicos do ser humano, que é o quê? Fazer ele sonhar. Através do sonho é o quê? Lembrar ele que ele já foi capaz. Lembrar ele o que ele fez de bom. Eu vou dar outro. Em vez de falar, ama sua energia, olha como é o jeito certo com embasamento e evidência. Como que é? Ama a energia que você coloca nas reuniões de equipe. Parabéns, sempre com um tom de voz otimista, sorridente, participativo, vem pensando fora da caixa, me ajuda na revisão XYZ, parabéns pra você. Olha a diferença. Se eu desse um feedback, nossa, sua energia é ótima. Você fala o que você quer que ele, inclusive, reforce. Reforce, exatamente. Obrigada. Eu falo para recapitular que é capaz. Por exemplo, quando um liderado já foi muito bom e está em baixa, gente, isso é normal, ninguém é bom o tempo inteiro. O que você vai fazer? Você vai lembrá-lo. Lembra no mês de março que você bateu meta e você fez isso, isso, isso? Aí você vai ver que ele vai dar um sorriso. Quem já teve coragem de pedir um feedback reverso, que é o quê? Um feedback para o seu liderado. Tipo, Renata, você poderia me ajudar me dando feedback de como eu posso ser melhor para te ajudar no sonho de X? Como eu posso ser melhor? Aí você fala, como eu posso ser melhor para te desenvolver como consultor? Como que eu posso ser melhor? Enfim, vocês têm que falar o porquê que você está pedindo aquele feedback. Quando eu faço isso pra você e eu sou sua líder, o que você sente, Renata? Primeiro, ia ficar meio sem graça de te falar a verdade, não vou mentir, mas eu ia achar muito humilde da sua parte e muito admirável. Eu ia amar, na verdade. Eu acho que nenhum líder nunca me pediu um feedback. Viu? E você tá sendo sincera, não é? Tô, gente, nada combinado. Nada combinado. Alguém me faz essas perguntas sempre na live. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu já tive coragem. E eu tive 2 resultados incríveis. O primeiro resultado foi o quê? Aprender a não me justificar. Se eu estou pedindo feedback de alguém, eu tenho que ter a capacidade, a humildade, a sabedoria de saber ouvir. Por quê? Eu estou pedindo um feedback, eu tenho que respirar, eu vou internalizar, eu vou refletir e vou ver o que eu posso melhorar. Sabe por quê? Eu vou falar um segredo para vocês que estão aqui. E de vez em quando nunca ninguém falou isso para vocês. O resultado do seu liderado é o seu resultado. Então, o que adianta você pensar que você está fazendo uma coisa boa para ajudar e você não está fazendo? Quando eu pedi um feedback, eu vou dar um exemplo. Olha que loucura, eu fazia de tudo pelos meus liderados. Isso não é bom, não. Fazia de tudo, até mais do que você possa imaginar. Então, um dia eu pedi, você pode me ajudar a ser melhor para você? Porque eu quero te ajudar em XYZ, o que a pessoa queria. Sabe o que eu respondi? Eu quero sim. Mas de manhã, essa sua alegria de bom dia não me faz bem. Então, assim, quando você vier falar comigo, não precisa ter essa alegria toda, porque eu não sou assim. Eu demoro a pegar, né, durante o dia. Aí eu falei, obrigada pelo feedback. Aí eu respirei e falei, nossa, que loucura. Porque tem coisas que a gente faz achando que tá certo e não tá. Dói. Vai doer, mas é com a dor que a gente evolui. Dói, mas não justifique. Pediu feedback honesto, fica quieto. Não leve nada pro pessoal. Essa é a primeira dica que eu te dou. Segundo, evolua como líder, saiba escutar. Tenha coragem de ser melhor pedindo feedback honesto. Até para seus familiares. Pergunta. O que eu posso melhorar como mãe? O que eu posso melhorar como pai, como marido? Terceiro, ambiente de escutar os liderados é tão importante, a mais
do que a sua própria fala. O senso de pertencimento de cada liderado, tá? Reflita antes de diagnosticar. Eu pedia feedback, eu descia, tinha uma igreja, né? Embaixo do escritório lá no Rio de Janeiro, que era a Candelária, onde eu trabalhava. Então eu pedia feedback reverso, ficava muda, fazia pergunta, eu falava, dá licença que eu vou anotar. Quando anota, você ainda dá mais credibilidade àquilo que a pessoa tá falando. Olha que técnica boa. Pede, dá licença que eu vou anotar porque eu não quero esquecer. Anota, eu descia para a igreja e ficava respirando fundo. Doía às vezes, mas eu falava, se o resultado dele é o meu resultado, eu tenho que ser o melhor para essa pessoa. Eu não posso ser a mesma pessoa para todas. Por quê? O ser humano, ele é diferente. Cada um age de uma maneira diferente. Então, líder, para de dar o mesmo remédio para todo mundo que não dá em nada, tá? E o último de um feedback honesto é lidar com cada um de forma individual e personalizada, como eu acabei de falar. Então, vamos fazer um exercício aqui pra gente, enfim, refletir, e eu vou fazer vocês melhores. Anota aí, produção. Eu vou perguntar pra vocês, quem tiver com papel anota, quem tiver uma memória boa faz, tá? Mas presta atenção nisso que vai ajudar demais a você a ser um líder comercial melhor. Primeira pergunta que eu vou te fazer, responde, hein, pra você mesmo. Quem foi o pior líder e o melhor líder que você já teve até hoje? Você, líder comercial. Pensa em todos os líderes que já passaram pela sua vida. Quem foi o melhor líder e o pior líder que você já teve? Pensou nessas duas pessoas? Pensou, Renata, no seu? Também pensei no meu. Vamos falar sobre essas duas pessoas, tá? Quais as características que você mais gostava desse melhor líder que você pensou aí? Pensa, quais características que fazia você gostar tanto dele e admirar tanto esse líder? Terceiro, quais as características que você menos gostava desse pior líder aí que já passou na sua vida e veio aí na sua cabeça? Quais as características que você menos gostava do pior líder? Olha a quarta pergunta. Qual o impacto que esses líderes causaram na sua vida? Olha que impacto. Pensa, do melhor líder, qual o impacto que ele causou na sua vida? Do pior líder, qual o impacto que ele causou na sua vida? E agora a pergunta matadora, que é a pergunta mágica. O que você fez de similar ou faz de similar nas características citadas que você pensou? Do melhor líder e do pior líder. Esse é um exercício que você primeiro, para aquecer, faz o feedback reverso com você mesmo. Lembra aquele papinho em particular? Você no espelho com você mesmo? Então faz esse feedback reverso com você mesmo para você aquecer e ter coragem de pedir feedback para os seus liderados. E espero que tenha feito sentido para você. Se fez, aplica, que eu tenho certeza que você vai evoluir muito como líder comercial e você vai resgatar muitos liderados para ter engajamento com você e uma alta performance para bater meta todo mês. Fiquem bem, fiquem com Deus, contem comigo.